Olá, bom dia. Então vamos dar início ao nosso evento. Eh, então hoje a gente vai falar da LGPD para marketing digital. A gente vai seguir essa ordem. Então vamos começar com o Dr. Gilberto, que ele vai falar dos aspectos jurídicos. Depois de falar, eu vou falar um pouco dos processos de marketing. O Cristiano vai falar a parte mais técnica e depois o Fernando a parte de automatização e tecnologia. Então, Dr. Gilberto. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite feito pela Módulo. Meu tema é sobre os direitos do titular e as bases legais, que é um tema assim bastante no coração da lei, né? E ela foca principalmente nos direitos do titular. Eu acho que todos devem ter visto essa propaganda na televisão do Itaú, né? São alguns esquetes em que basicamente alguém é surpreendido na rua e o outro alguém diz, olha, puxa, prazer em te conhecer e tal, mas eu te conheço, não? Eu não sou famoso. Ele diz, não, você não é famoso, mas os seus dados pessoais são, né? Então, por que que o Itaú fez essa campanha? Porque talvez ele tivesse de olho em estatísticas como essa aqui. Em azul ali é o resultado de empresas compliant com proteção de dados pessoais. E em violeta, o roxo, são as que não estavam compliant, né? Em todas as categorias, né, avaliação, satisfação, confiança, leads, receita, moral, reputação e marca, né, você vê que o resultado é sempre melhor quando você tem investimento em produção de dados pessoais. Então, é um investimento que vale a pena, né? E, em última análise, né, os ganhos para o marketing são de você ter uma estratégia mais efetiva, relacionamentos melhores com os clientes e uma reputação também assim aprimorada, né? E falando de reputação, se a gente tem bônus de um lado, a gente pode ter ônus do outro, né? A gente pode ter situações de aparecer empresa assim na manchete dos jornais e, eventualmente, no caso de uma construtora, né, depois que alguém comprou um imóvel, passou a receber propaganda de banco, de consórcio, de escritório de arquitetura, empresa de imóveis e tudo mais. Então, esse tipo de segmentação, no caso das vendas, é importante para não deixar que o consumidor, o cliente, seja atingido depois por coisas que ele não optou, né? Também, com relação a prejuízo de imagem, a gente tem a questão assim dos mais vulneráveis, né, os clientes mais vulneráveis, como é o caso de mais de um banco, aqui é apenas um exemplo, mas é mais de um, que foi multado por prática concentrada assim no público de idosos, né, com propaganda massificada. E eu, durante um bom tempo, eu dei aulas para turmas de marketing e de publicidade em cursos da Fundação Getúlio Vargas e da Faixa. E eu lembro que sempre surgiam essas questões legais com relação a advocacy marketing, marketing de emboscada, SEO, etc. E agora, muito mais ainda, quando a gente tem a LGPD, né? Em advocacy marketing, eu não posso pegar o testemunho de alguém, né, que vai ter o nome da pessoa, é um dado pessoal, sem autorização dessa pessoa. No marketing de emboscada, eventualmente eu vou flagrar alguém no evento, né, usando determinada marca, que não é de um patrocinador daquele evento, né, e se eu não tiver o consentimento dessa pessoa, pode ser até um ambiente aberto o evento, né, mas eu estaria arranjando um problema. Em SEO, se eu usar meta tags, chamarizes de dados, em códigos, em páginas, para atrair resultados de busca, né, e forem relativos a dados pessoais, né, isso também, hoje em dia, é uma coisa mais restrita. Então, existem efeitos da LGPD no marketing, né? Podem ser efeitos positivos de melhorar o marketing, mas pode ser também alguns riscos, né? Aí vem uma pergunta clássica para o pessoal de marketing. Eu tenho que fazer agora opt-in, né? Eu só posso mandar propaganda se as pessoas consentirem antes, ou eu posso fazer opt-out? E essa questão é delicada porque, por exemplo, a Amazon, ela conseguiu vencer o Google assim na posição de multa mais pesada já aplicada.
com relação à violação de dados pessoais. 746 milhões de euros a multa. Ela está tentando recorrer e tal. Por quê? Porque ela fez targeted advertising. E as pessoas que foram targeted, né, que foram alvo, não sabiam ou não tinham consentido em ter seus dados pessoais alimentando o sistema de targeting, né? Então, a filosofia da LGPD é de opt-in, né? Ali na definição de consentimento, né, ela diz que o consentimento tem que ser uma manifestação inequívoca. Inequívoca significa ativa, na interpretação que no mundo inteiro tem sido feita. Mas aí talvez a gente tenha uma situação assim de uma colher de chá, porque daqui para frente o direcionamento é todo assim opt-in. E para trás? E para as propagandas que eu fiz no passado, pessoas que visitaram o site no passado e clicaram ali ou ticaram, né, o campo em que autorizavam o envio de propaganda de parceiros, etc. Nesse caso, se houve uma autorização no passado, talvez eu possa simplesmente reavivar. E em vez de pedir consentimento explicitamente, eu digo que eu estou ratificando, né, o envio futuro a partir da LGPD de novas propagandas e que eu estou presumindo que aquela autorização que já foi dada antes, que ela continua viva, né, na medida em que ela não tenha tido um prazo determinado. Então, eu posso tratar o legado, eventualmente, de uma forma diferente daquilo que vem a ser atualmente novo. Tomando cuidado com o Código do Consumidor. E aí a gente tem vários exemplos de multas, eu estou dando aqui apenas 2 em relação a bancos, né? O Código do Consumidor ele tem uma coisa que não é nem opt-in nem opt-out. Ele diz o seguinte: quando você abrir um cadastro de dados de consumidores, você tem que avisar que você abriu esse cadastro antes de mandar a propaganda, né? Então, uma comunicação de abertura de cadastro. E é importante tomar cuidado porque realmente tem havido essas multas aplicadas pelo Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, né? Outra questão, bem assim para a área de marketing, eu posso fazer discriminação no preço? Assim, segmentação do cliente, premiando clientes que são mais fiéis, etc., fidelização. Eu posso também modular a oferta de vagas, né? E aqui a gente tem o caso da Decolar.com, que foi multada em 7,5 milhões de reais, porque ela fez geopricing, pricing baseado na região em que alguém morava, né, residia, e geoblocking. Ela disse, olha, para vocês aqui não tem mais vagas, em função da localidade em que a pessoa residia, né? Isso foi considerado uma discriminação ilícita e abusiva, porque numa mesma região, um determinado bairro, tem gente com mais poder aquisitivo, gente com menos poder aquisitivo, né? Então, você fazer hoje uma segmentação, um posicionamento de marketing no mercado, você tem que tomar cuidado para que a discriminação seja positiva, né, vantajosa, em vez de ser negativa. Como é que eu separo uma de outra, né? Se eu tenho um preço de tabela e eu dou desconto, eu estou fazendo discriminação positiva. Agora, se eu fizer como nesse exemplo aqui, seria uma negativa, né? E supondo-se que eu tenha canais, né, de distribuição, de venda, etc., eu sou responsável por eles? Bom, o que a lei diz é que os canais, se eles forem operadores de dados, né, para o controlador de dados, eles respondem solidariamente quando eles descumprirem a instrução dada pelo controlador dos dados, né? Então, nesse caso, se eles agirem mal, como aconteceu com esses correspondentes bancários, nesses exemplos aqui de baixo, tanto do Banco Pan quanto do Safra, né? E o Banco Pan e o Safra acabaram sendo punidos também, além dos canais, porque se interpretou, de acordo com esse inciso 2, né, que os controladores que estiverem diretamente envolvidos respondem solidariamente. Então é fácil uma autoridade dizer não. Havia uma campanha, alguém encomendou a campanha, é o cliente da campanha, e alguém executou a campanha. O canal, ele atua conforme a vigilância, as instruções de quem o contratou.
Então, tem que tomar cuidado, porque os atos dos canais vinculam e responsabilizam também. Aqui, talvez, a gente tenha uma possibilidade bem legal que não está prevista expressamente na lei brasileira, está prevista na letra da lei europeia, mas a autoridade brasileira já se tocou de que existe isso como uma vantagem, que é o fato de que existem parcerias. Eventualmente, você tem parceiros, né, em que cada um vai atuar numa oferta, mas essas ofertas são complementares. Então, em vez de você disputar com o teu parceiro, poluindo o relacionamento com ele, qual vai ser a política que vai ser seguida, né, e ficar assim uma quebra de braço, você pode fazer, usar o conceito de controladoria conjunta. São co-controladores. Então, existem, inclusive, contratos de co-controladoria. É uma forma diplomática, salomônica, agenda positiva de conviver com parceiros. Depois, profiling, né? Quando você toma decisões automatizadas por meio de algoritmos, né, e essas decisões dizem respeito a perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito, dados de personalidade, né, a lei diz que o titular dos dados, nesse caso, tem direito de solicitar uma revisão da decisão, né? Então, o titular, quando ele pede a revisão, ele pede a abertura da transparência daquele algoritmo, né? E o controlador deverá fornecer, então, critérios dos procedimentos, né? Ressalvado o segredo comercial e industrial. Então, se eu não quero abrir o meu algoritmo, né, eu vou definir o meu algoritmo como segredo comercial e industrial formalmente, em algum lugar, por escrito, né? E se eu alegar segredo comercial e industrial, aí a autoridade pode realizar uma auditoria. Então, essa questão da decisão algorítmica, né, ela exige transparência, e lugares como França e Alemanha são bastante atentos a isso e categorizam. Quando a aplicação for mais crítica, maior dever de abrir a transparência do algoritmo. Quando ela não for tão crítica assim, eu posso manter o meu segredo comercial do algoritmo. Clientes e banco de dados pertencem a quem? Esse é um caso interessante, né? É um caso envolvendo a Qualicor, que é uma operadora de plano de saúde. Ela tinha feito um contrato de convênio com o sindicato, servidor da Justiça Federal, e depois ela quis fazer ofertas diretas aos associados do sindicato. E o sindicato disse, não, você não pode, porque eles são meus associados, não são seus, né? E fica uma discussão sobre se ela podia ou se ela não podia. Então, essa bola no meio de campo é muito complicada, porque ela envolve no meio, muitas vezes, o banco de dados, né, que são dados pessoais. Então, é importante sempre definir isso nos contratos, assim, com clientes. Call center. Tem pista livre para atuar ilimitadamente? Eu acho que não. Aqui a gente tem exemplos, né? O Itaú foi multado em quase 10 milhões de reais, né? Porque abordava de forma massiva e insistente os idosos, aposentados e pensionistas. Então, você mandar ou liberar o call center para ficar ligando o tempo todo pode dar problema a partir de agora. Você tem outro exemplo aqui embaixo, né? De ligações em massa. Cookies de estatísticas. Se eu uso para poder ter estatísticas, o Google Analytics, fazer um Data Analytics. A opinião em muitos lugares é que o default do Google Analytics ele não está compliant. Então, você teria que calibrar o Google Analytics para ele poder ficar ok, né? E lembrando aqui que o Google tem colecionado multas, por exemplo, essa aqui embaixo de 57 milhões, né? Então, procurar ter um certo cuidado e assim avisar em termos de uso de website, quando você estiver usando um cookie de estatísticas, né? E colocar página para que a pessoa possa selecionar as opções assim mais intrusivas, menos intrusivas. Qual o grau de transparência exigido, né? A lei estabelece o princípio da transparência, né? Sobre a realização do tratamento respectivo dos agentes de tratamento. Então, é importante você manter o cliente informado. Aconteceu esse caso aqui da Ering, que ela usava reconhecimento facial sem ter avisado. Então, ela foi punida por isso. Então, o princípio geral é de que a transparência significa fidelidade, significa lealdade, conta pontos de imagem comercialmente e conta pontos legalmente também. Para finalizar,
algumas sugestões. Primeiro, já que existe um investimento no marketing, né, com relação à compliance, em conformidade com a LGPD, explorar os ganhos de imagem, isso que a gente destacou no início, né? Para isso, validar as campanhas previamente, os algoritmos, as bases de dados e os planos de vendas, né? Conscientizar e engajar os canais, inclusive em contratos, né, ou aditivos, para manter os canais assim alinhados. Se possível, usar bases legais que dispensem consentimentos. Então, cumprimento de contrato ou de obrigação regulatória, algumas outras bases legais que dispensam a dor de cabeça de eu sair em campo e procurar obter consentimento de gente que, de repente, já não tem mais aquele e-mail, não tem aquele telefone, vai ser difícil, etc. Né? Definir segredos comerciais e industriais, que é o que pode, eventualmente, manter a minha vantagem competitiva no mercado, aquele segredo, né, do meu algoritmo, que tem regras de negócio que são particulares, desenvolvidas por mim, né? Então, definir isso formalmente e usar templates que sejam bem calibrados, bem respaldados. A Módulo, na solução dela, ela tem uma plataforma documental, né, com templates, que são pontos de partida. Nós somos autores desses templates e ficamos à disposição sempre para orientar, né, os clientes em como usar os templates e customizar. Então, era isso que eu tinha preparado, né, e destacando que nas organizações, seguramente as áreas de marketing e de RH são as mais afetadas pela LGPD. Por outro lado, a boa notícia é de que elas são as áreas que podem tirar o melhor proveito também. Muito obrigado pela atenção. Eu fico disponível depois na fase de perguntas e estou fechando aqui a apresentação. Obrigado. Passando para a Isabela. Obrigada, doutor Gilberto, muito bom. Então, sou Isabela Igreja, sou líder de marketing na Módulo, e a gente tem atuado, né, em muitos clientes e na fase de implementação das áreas específicas, a gente foi mapeando alguns processos comuns das áreas de marketing, comunicação, assessoria, vendas, né, indo até mais para a área comercial também. E aí, para essa live específica, como o tempo também é curtinho, a gente fez uma seleção de alguns assuntos, e aí a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos, alguns que a gente selecionou, mas sabendo que, logicamente, assim, essa área toda de comunicação e marketing é muito ampla, então, assim, como o doutor Gilberto falou, né, o desafio, assim como no RH, é grande para essa área do marketing, porque são muitos dados a serem tratados em vários processos e fluxos diferentes, mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade, né, ainda mais para uma área de marketing que pode trabalhar o branding da empresa, né, utilizar isso a favor da imagem da empresa, né, de usar isso também como uma campanha de relacionamento é um grande diferencial para a empresa. Bom, então, o primeiro ponto aqui que a gente vai falar são as redes sociais. As redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, Facebook, também tiveram que se adequar à GDPR, à LGPD, então também tiveram que elaborar as suas políticas de privacidade, né, submeter ao usuário. E a presença de uma página corporativa, né, ou de um perfil corporativo nesses ambientes, nessas redes sociais, já está previsto pela própria ferramenta, né? Na própria política dessas ferramentas, esse tipo de interação entre usuários e empresas já é uma coisa prevista. Então, grande parte das interações que acontecem, seja em publicações abertas ou em canais fechados, direct, Messenger, etc., né, inbox, essas interações elas já estão previstas. O maior, pela própria política da ferramenta, né, quando ela foi desenhada e que foi submetida ao usuário, que para estar ali naquele ambiente teve que aceitar essa política, assim como também a empresa, né, quando criou ali o seu perfil corporativo, também deu aceite dessa política. O maior ponto de atenção são os fluxos que começam nas redes sociais, né? Ou seja,
a rede social é o momento, né, o lugar onde os dados pessoais são coletados, mas eles são retirados dali para qualquer outro motivo, né? Ou porque ele vai ser transferido para outra área, ou porque está integrado a algum sistema de CRM, ou porque a partir dali começa um fluxo de automação que é iniciado na rede social. Então, todos os dados que eles são coletados nas redes sociais, mas eles saem por algum motivo, né, para algum fluxo, algum processo externo em outro sistema, na verdade, esse é o maior ponto de atenção, né, que é onde a gente tem que adequar esses fluxos e ter certeza, né, que os dados vão ser tratados corretamente, com segurança, não vai ter nenhuma violação nessa transferência, que o titular está ciente de que a partir do momento que ele fornece esse dado, ele vai entrar em determinado fluxo e ele consente, né, que ele quer fazer esse caminho. Então, cada empresa tem a sua estratégia, né, e o seu processo, o seu fluxo, então não há aqui uma recomendação genérica para esses fluxos, mas o ponto de atenção é que a gente quer levantar aqui, né, a partir das redes sociais, é fazer primeiro o mapeamento de quais são essas ferramentas que estão integradas e como funciona esse fluxo, qual é o caminho que esse dado percorre, e aí sim, a partir, né, especificamente dessa estratégia, a gente vai adequando o fluxo inteiro à lei. Uma recomendação que aí sim é genérica para todas as empresas tem a ver com a autenticação, porque também não adianta a gente cuidar de todo o tratamento depois que esse dado é coletado e vai para algum outro sistema, se a gente não controla ali a porta de entrada, né, que é o acesso à ferramenta em si. Então, quem são as pessoas que conseguem entrar nessas redes sociais e têm contato com esses dados? A gente tem modelos, né, diferentes de autenticação. A gente tem, por exemplo, redes sociais como o Facebook, o LinkedIn, que uma conta pessoal, né, da pessoa, do usuário mesmo, ela tem uma permissão de acesso à página corporativa. Então, nesse caso, assim, a gente... Primeiro, recomendação básica, assim, higiene básica da LGPD é sempre configurar o duplo fator de autenticação, né? Aquela autenticação em 2 fatores. Nesse caso, por ser uma conta pessoal, né, que tem acesso a uma página, às vezes o dispositivo é um dispositivo pessoal que vai fazer o segundo fator de verificação, mas a empresa precisa fazer essa conferência se essa configuração já está devidamente ali aplicada, e também fazer uma revisão de quem são as pessoas que estão com acesso, né, uma revisão recorrente de quem são as pessoas que estão com acesso a essas páginas, e não só revisar quem são essas pessoas, e também o nível de permissão de acesso de cada uma delas. Então, mapear que atividades cada usuário, né, do time realiza e qual é o nível de permissão necessário, porque às vezes o time todo está com um nível máximo de permissão como administrador máximo e, na verdade, existem níveis menores de permissão que essa pessoa acessaria menos dados e ela poderia perfeitamente cumprir as atividades ali que ela realiza. Então, ter sempre isso atualizado. Outro modelo de autenticação são, por exemplo, as redes sociais como o Twitter, o YouTube, o Instagram, onde o time todo usa um login compartilhado, ou seja, o time tem uma senha e um e-mail compartilhado, né, de conhecimento de todos ali que realizam alguma atividade e entram com esse mesmo login. Aí, nesse caso, a recomendação lógico, implementar, né, configurar o duplo fator de autenticação e, nesse caso, usar como dispositivo que vai receber o segundo fator, né, o código de verificação, um dispositivo corporativo e acessível a todos. Porque pode acontecer, enfim, se o time não tiver isso bem alinhado, né, qual é esse segundo fator, de algum momento alguém, por exemplo, entrar de férias e a outra pessoa foi realizar ali, foi cobrir uma atividade, né, do outro colaborador que está de férias, mas o segundo fator está no dispositivo desse colaborador que estava de férias, então fica impedido quem iria fazer a cobertura daquela atividade. Então, às vezes, pode dar alguns problemas nesse sentido. Então, o ideal é que seja combinado um dispositivo corporativo, que aí, enfim, vai uma eventual férias de alguém, alguma coisa desse tipo, vai ser esse dispositivo fica sob controle de um outro membro do time, e aí as pessoas garantem, né, 100% do acesso ali, se for necessário, ninguém vai ficar impedido de realizar nenhuma atividade por conta do segundo fator de autenticação. E aí também ter um controle de que pessoas têm acesso a essa ferramenta, né? Que pessoas têm
esse e-mail e essa senha compartilhada, qual é o padrão de criação dessa senha, né? Então, seguir aí uma política de criação de senha e também a validade dela, qual é o período que ela vai permanecer válido. Ter isso alinhado entre o time, né? Se vai ser sempre que mudar alguém do time, ou se vai ser de X em X tempo, né? Seguir aí a política de acesso da empresa para também aplicar nessa senha. E como eu disse até lá no começo um pouco, né, dessas ferramentas que são integradas, também verificar o nível de acesso das pessoas que usam alguma ferramenta integrada. Então, tem muitos clientes muitas empresas que têm agências que realizam determinadas atividades, e essas agências muitas vezes usam ferramentas acopladas, né, plugins, enfim, sistemas integrados. Ter isso mapeado, então, no projeto de LGPD, precisa estar mapeado que existem esses sistemas que existe transferência de dados ou coleta, tratamento, seja o que for, né? Se houver dados pessoais circulando nessas ferramentas, então elas precisam estar mapeadas no projeto de LGPD, ainda que seja realizado por um terceiro, por exemplo, por uma agência, e ter sempre também esse cuidado desse controle de acesso, né? Configurar o duplo fator de autenticação e verificar sempre, né? Manter atualizado ali quem são as pessoas que, de fato, devem acessar essas ferramentas. Bom, ainda dentro de redes sociais, mas mudando um pouco do viés aqui, falando um pouco de anúncio, o Dr. Gilberto, né, até trouxe alguns cases, né, de segmentação em que o titular fica prejudicado, né, com aquela segmentação. A LGPD não proíbe que haja uma utilização de dados pessoais para fazer uma segmentação, né, de público, mas, na verdade, o que tem de restrição, né, o que tem de limitação, que foi o que ele disse, são as ações discriminatórias usando como critério para isso um dado pessoal, principalmente se for dado sensível, se for dado financeiro, de saúde, relativos à religião, orientação sexual, opinião política. Então, esses dados sensíveis, eles são os mais críticos, assim, numa possível auditoria, são os que ficam mais difíceis de evidenciar ali um legítimo interesse para a utilização desses dados de forma não discriminatória. Então, inclusive, muitas das ferramentas hoje de anúncio, né, de dark post, de segmentação, elas já fazem umas barreiras, uns filtros para esse tipo de discriminação, né, de segmentação discriminatória. Mas, assim, esse também é o ponto de atenção, muda muito de cada caso, de caso a caso, né, de empresa para empresa, mas esse é o maior cuidado que tem que ser tomado nesse caso, de segmentação de base, tá? Bom, falando agora um pouco de inbound marketing, né, que é essa estratégia em que a empresa, enfim, disponibiliza uma landing page, um formulário, alguma coisa assim com alguns campos ali, onde existe uma troca, né? O titular, ele fornece os dados cadastrais ali, alguns campos, e depois ela recebe algum material, um e-book, um white paper, enfim, ou entra para algum fluxo de automação, assina uma newsletter, enfim, existe ali um combinado, né? E aí, nesse caso, lembrando que, assim, a LGPD, ela não vem para até uma mudança, assim, de paradigma, né? O objetivo da LGPD não é prejudicar o marketing ou as atividades comerciais, não é, enfim, impossibilitar essas estratégias que são bem pensadas, né, e coerentes com o negócio. Não é esse o objetivo da LGPD, mas o que acontece é que a LGPD, ela inverte a lógica antiga de que a empresa, a partir do momento que ela tem um dado de uma pessoa, ela faz ali o que bem entender segundo a sua estratégia daquele dado, né? Usa livremente como se aquele dado fosse da empresa. E, na verdade, não é. O que a lei inverte é que, de fato, o dado pessoal é do titular. Ele está ali sob custódia da empresa, né? Em algum momento ele foi fornecido ou chegou para a empresa e está ali sobre tratamento da empresa, né, que vai fazer alguma utilização e tudo mais, mas o dado pertence ao titular. Então, na verdade, o que a lei quer proteger é o titular, que somos nós, que também somos pessoas, né? Eu sou uma pessoa, também sou titular, e também tenho dados meus em outras empresas que eu gostaria de que fossem bem tratados e utilizados, né, não de forma abusiva ou invasiva em relação a mim.
Então, essa que é a lógica da LGPD. Então, nesse caso, acho que eu até passei o slide aqui. Nesse caso do inbound marketing, quando um titular ele fornece o dado conscientemente, né? Preenche ali alguns campos, fornece os dados em troca de algum material, alguma newsletter, algum white paper, PPT, proposta comercial, alguma coisa assim. Quando a empresa posteriormente entra em contato para fazer o envio daquilo que foi combinado, isso é totalmente legítimo, né? Porque, enfim, esse foi o acordo ali. O que a gente tem que prestar atenção na LGPD é se essa finalidade está sendo cumprida. Então, qualquer outra utilização que não tenha a ver com aquele assunto que foi solicitado, né, que não tenha a ver com o que havia sido combinado no momento do envio dos dados do titular, aí sim a gente tem que prestar atenção e, na verdade, a lei é clara que quando existe um acordo, né, com uma finalidade ali, o titular deu os dados com uma finalidade específica. Essa finalidade ela tem que ser mantida pela empresa, né? Não pode simplesmente pegar agora esse dado e fazer outras utilizações que o titular não tenha dado não tenha dado consentimento e principalmente não tenha nem conhecimento. Então, essa é a restrição, na verdade. E também algumas recomendações específicas sobre esse fluxo. A recomendação é que sejam revisados os dados que são solicitados para o titular no caso de inbound marketing, porque, de novo, assim, antes o marketing tinha muito um direcionamento de coletar o máximo possível de informações do público-alvo, né? Enfim, e aí chegar ali num perfil bem específico com o máximo de dados coletados. Muitas vezes, alguns desses dados não eram nem de fato utilizados depois, ficavam ali meio sem utilização e engrandecendo o banco de dados à toa. E, na verdade, quantos mais dados a gente coletar, maior é o desafio de segurança, porque o nosso banco de dados vai ser maior ainda, então aumenta o desafio de manter esses dados seguros, né? E, na verdade, muitas vezes esses dados nem são úteis, de fato, eles poderiam ser minimizados. Então, a recomendação é que seja feita uma avaliação, uma análise de quais são esses campos, sempre pedir o mínimo possível né, o necessário, digamos assim, de campos ali nesse contato inicial, e aí conforme vá avançando no fluxo, né, conforme esse lead entre na sua base e vá avançando, vá pedindo mais materiais, e agora ele vai entrar em contato com a equipe comercial, e aí sim essa base vai sendo incrementada e novos dados vão sendo solicitados de acordo com o andamento dele no funil. Às vezes não precisa de tanta informação lá no início, e aí, conforme esse lead vai amadurecendo e você vai tendo, inclusive, as evidências de relacionamento, né, das interações dele, das solicitações que foram feitas, dos materiais que foram sendo baixados, cada uma dessas ações vão sendo evidências de que esse lead tem interesse em avançar, né, no seu funil, e aí, por isso, vão sendo coletados novos dados para personalizar ali essa proposta comercial, enfim, para avançar para uma negociação e fechamento de contrato. E também uma sugestão, né, que se coloque nesses formulários um checkbox, né, um botãozinho ali de possibilidade do lead, de dar o consentimento para envio de promoções, envio de comunicações e demais assuntos que aquela empresa, né, gera. Então, para ter esse consentimento mais genérico desse lead, uma vez que ele está interessado em determinado assunto, né? Então, ele vai entrar em determinado fluxo ali, daquele assunto específico, mas também pode aproveitar, né? Pode se aproveitar desse momento ali do formulário para incluir um consentimento mais amplo, para envio de demais outras soluções, outras comunicações. E aí, nesse caso, só um ponto de atenção é que esse botãozinho, né, esse checkbox, ele não pode ser obrigatório. Não pode ser uma condição obrigatória para o cadastro ali na landing page, né, no formulário. É uma recomendação que se tenha, mas ele não pode ser obrigatório. E aí, até em seguida, né, avançando nesse mesmo fluxo, falando um pouco de e-mail marketing, a base que deu o consentimento, né, que foi o que o Dr. Gilberto também falou agora mais cedo, que é essa base que deu o consentimento explícito que deseja receber comunicação, que deseja ser impactada ali pelo envio de comunicação da empresa, é a melhor base, né? O filé mignon da base da empresa é essa base que a gente tem consentimento explícito e aí, inclusive,
esse botãozinho que eu falei anteriormente, né, de incluir lá no formulário, é justamente isso, é tentar converter o máximo possível de pessoas para essa base, no sentido de ficar tranquilo que essa pessoa já deu o consentimento explícito. Mas ela não é a única base, né? Inclusive, o Dr. Gilberto também reforçou ali, por exemplo, o caso das bases de cliente, que já é cliente, né? Pós-contrato. E aí incluir cláusulas, né, nesse contrato, né? Fazer uma revisão desse contrato, incluindo cláusulas de relacionamentos, quais são os canais, qual é a finalidade de tratamento, porque a empresa vai entrar em contato através de X canais com X finalidade. Então, isso também é uma hipótese de tratamento de dados. E aí também um assunto que sempre vem, né, assim, em relação às bases legadas, né, anteriores à lei estar em vigor. Essas bases podem ser impactadas, por exemplo, com uma campanha específica de LGPD, né, pedindo consentimento, pedindo consentimento para ela se converter nessa base filé mignon, que é a base do consentimento, mas também existe a possibilidade, né, da gente usar como evidência para uma hipótese de tratamento de legítimo interesse o próprio relacionamento com o cliente, as próprias interações. Então, vamos supor lá, voltando até aqui para o formulário, o cliente o cliente teve interesse em determinado assunto, entrou em contato, né, com a empresa, né, forneceu os dados dele numa landing page sobre determinado assunto, seguiu um fluxo de automação, e aí a gente tem, o importante é ter nesse caso uma ferramenta de disparo de e-mails, né, ou de automação com histórico do lead. Então, com esse histórico de interações durante todo o funil, né, durante todo o período de nutrição, e esse lead foi dando novos dados, ele foi amadurecendo ali no funil, e em algum momento ele pode ser impactado por um banner, alguma outra comunicação, sugerindo que ele amplie o consentimento dele para receber demais comunicações e tudo mais. Isso daí, esse histórico, na verdade, né, é uma possibilidade. Se esse lead ele não tem um consentimento explícito, mas a gente tem o histórico todo de interações durante o marketing de relacionamento, isso é uma hipótese de tratamento de base legal, que é o legítimo interesse, e justifica a caminhada desse lead nesse fluxo. Então, justifica que esse lead continue sendo impactado sobre aquele assunto, né, ou demais assuntos, se ele ampliar o consentimento dele para um consentimento mais amplo, e aí a gente pode, então, importante ter o histórico de relacionamento e também fazer a gestão desses níveis diferentes de hipótese de tratamento de dados. Então, ter uma ferramenta que possibilite visualizar quais são os leads que deram determinado tipo de consentimento ou que tem um relacionamento mais intenso com a empresa. E aí, por exemplo, tem o lead scoring, né, que é conforme o lead vá interagindo com os seus materiais, com envio de comunicação, baixou, entrou numa live, tudo mais, né, foi interagindo com as ações que foram propostas pelo marketing, conforme ele vá pontuando, realizando essas ações, ele vai pontuando. E aí, esse caminho, esse histórico, essa pontuação, ter essa gestão também é uma evidência ali de interesse, de legítimo interesse daquela pessoa em permanecer, né, na sua base. E, por último, ainda falando de e-mail marketing, uma obrigatoriedade é ter a possibilidade de opt-out, ou seja, desse lead manifestar o interesse em ser retirado da base. E aí, de novo, é importante ter uma ferramenta que permita essa gestão, né? Então, esse processo pode ser até feito de forma um pouco mais manual, por exemplo, um botão que tenha lá no e-mail, e esse botão gera uma tag, depois essa tag gera uma segmentação, e essa segmentação é excluída. Isso aí seria um processo mais manual. Mas existem muitas ferramentas hoje que já tem botão de descadastro, de opt-out automático, né? Isso já fica registrado ali no próprio momento do clique do lead, isso já fica registrado na base, e um modelo automático sempre é melhor. Então, no momento de fazer aí a cotação de um sistema, né, de um disparador de e-mails, vale a pena investir em ferramentas automatizadas. Porque isso, de fato, é uma exigência, tá? A possibilidade do lead solicitar ser retirado e não receber mais, não ser impactado pelas comunicações da empresa. Salvo alguns e-mails que são, por exemplo, e-mails transacionais,
que aí são de legítimo interesse do negócio, né, para o negócio funcionar. Então, por exemplo, fiz uma compra online e eu preciso que o titular que aí entrou, né, e colocou os dados dele lá na plataforma, no e-commerce, no marketplace, ele precisa receber a nota fiscal por e-mail. Então, por exemplo, no caso de opt-out, existem essas exceções, né, de e-mails transacionais e outros, né, de fatura e tudo mais, que são legítimo interesse do negócio. E aí, até antes de passar a palavra aqui para o Cristiano, só fazer um breve comentário sobre a parte de sites, e aí o Cristiano é o nosso especialista que vai falar especificamente de cookies, mas alguns comentários que acho que vale a pena também reforçar, né, que são exigências da lei. A lei determina que tem que ser nomeado um encarregado, né, um DPO, que é o encarregado por proteção de dados, não precisa ser uma pessoa, pode ser um comitê, enfim, mas tem que ter esse canal de acesso do titular para solicitar, por exemplo, um titular que queira entrar em contato com uma empresa para saber quais dados pessoais meus estão sob tratamento da empresa. Então, esse canal precisa estar explícito no site, então precisa ser facilmente encontrado pela pessoa que está ali navegando, qual é esse contato do DPO, do encarregado, né? E também qual é a política de privacidade do site, do website. Ter um link ali para essa política, né? Primeiro, claro, desenvolver uma política, né, do website e deixar isso disponível para o usuário que está ali navegando. Bom, é isso que eu tinha preparado. Eu vi que já até tem algumas perguntas aqui no chat, mas a gente vai reservar um tempo no final do evento para responder essas perguntas. E aí, por enquanto, é isso. Eu passo a palavra agora para o Cristiano. Obrigado, Isabela. Bom dia, pessoal. Então, pessoal, eu vou falar sobre cookies, né? Website cookies, que são os cookies que não são de comer, né? São os cookies eletrônicos que nosso browser recebe toda vez que visita um servidor, né? Então, esse servidor, ele lança o cookie para poder ter um tipo de memória, né, na internet. Então, com isso, sem o cookie, a gente teria que ficar redigitando as coisas, redefinindo as preferências, todas as vezes que fosse visitar algum site ou usar alguma ferramenta, né? Por exemplo, acessar um e-mail, por exemplo, teria que redigitar tudo do zero. Então, vou falar rapidamente sobre o cookie, o que são os cookies, né? E os tipos de cookie, e as leis de proteção de dados e as boas práticas que estão em vigência hoje em dia. Os cookies são pedacinhos de texto que são lançados no computador, né, da pessoa, no caso o browser, e esse browser armazena esses pedacinhos de texto para poder utilizar como memória futura, né? Isso foi criado lá no 1990 por Lou Montulli, que era um programador da Netscape. Antes disso, se você mudasse de página, você teria que resselecionar todos os produtos que você queria no carrinho de compras, ou redefinir as cores que você escolheu para a tela, ou a língua padrão, a linguagem padrão. Enfim, isso é muito útil, né? Mas com o tempo as pessoas foram encontrando outras utilidades para o cookie, né? Além de armazenar simplesmente uma informação. Vamos falar sobre os tipos de cookie, né? São 3 tipos básicos de cookie. São os cookies de sessão, que são aqueles cookies que são fechados todas as vezes que você fecha a aba do browser ou fecha o browser mesmo em si. E esses cookies, eles armazenam as informações que você necessita para poder dar uma continuidade, ter uma fluidez no acesso ao site, né? E esses cookies são inofensivos. O único problema, assim, a única atenção que se deve ter é quando eles não são bem configurados, né? E também não há muita segurança no ambiente onde que a pessoa está navegando, no caso, o visitante. Se ela tiver com vírus, por exemplo, malware, a sessão pode ser raptada, né? E o mal-intencionado pode utilizar aquela sessão para entrar como se fosse a pessoa, né? É muito difícil isso acontecer, assim, é uma coisa rara, mas acontece, né? Então, existe um risco. Os cookies primários são aqueles cookies que duram mais tempo, né? São cookies que são necessários para o site,
por exemplo, o próprio consentimento que o usuário dá para determinados tipos de cookie pode ser considerado um cookie primário, porque ele fica ali armazenado, né? Ele não perde o valor à medida que a pessoa fecha a aba ou o browser. Então, por exemplo, são aqueles cookies que definem a linguagem que a pessoa está utilizando no site, ou o nome do usuário para entrar no programa de e-mail, ou no formulário de e-mail. E informações como carrinho de compras, por exemplo, podem ser considerados como cookies primários, né? Além dos cookies primários, tem os cookies terceiros, né? Eles são considerados maus cookies, entre aspas, porque muitas vezes não é bem entre aspas mesmo, não. São realmente maus cookies mesmo. Porque é utilizado para rastreamento de pessoas, né? Então, a pessoa navega sobre determinado site ou faz um tipo de busca, e esses cookies eles estão ali à espreita, armazenando o ID, um ID que muitas vezes você olhando o dado do cookie, o conteúdo do cookie, você não vai identificar nada, mas aquele ID está sendo enviado para o servidor da empresa, e esse servidor está fazendo cruzamentos de dados lá dentro, inferindo quem é você. Muitas vezes inferindo, às vezes diretamente mesmo. Você tem, já, em algum momento, cadastrou seu e-mail, seu nome, CPF e tudo mais, está na base de dados daquela empresa, e aquela empresa fica te rastreando. Para quê? Para poder te oferecer uma oferta melhor de um produto que você estava pesquisando, ou, de repente, fazer um cross-sell, né, que é vender um produto junto com outro produto que você esteja comprando, ou medir performance de acesso a site. Mas muitas vezes quem nunca se pegou navegando num determinado site de notícia, por exemplo, e lá embaixo vê aquelas propagandas de coisas que exatamente você estava pesquisando há 5 minutos, ou no dia anterior, ou uma semana antes. Então, são esses cookies aí que estão trazendo aquelas informações. Muita gente não vai achar isso ruim, mas muita gente também acha isso muito conveniente, né? Porque, de certa maneira, estão fazendo um profiling de você. Então, e como o dado é seu, seus dados são seus, as suas preferências são suas, isso não é uma coisa muito interessante, né? Até mesmo porque no Brasil a gente tem apesar de a gente ter uma legislação, né, uma legislação bem recente, a gente tem uma abertura maior para isso. Mas a lei europeia e as outras leis, existem outras leis que são bem mais restritivas, e inclusive são aquelas que produziram aquelas multas que a gente viu lá no início com a apresentação do Dr. Gilberto. As leis de proteção de dados pessoais começaram a surgir em 1995, com a Diretiva de Proteção de Dados, na União Europeia mesmo. Antes não era União Europeia, mas na Europa. E depois surgiram outras iniciativas, em 2002, que acabou surgindo a denominada Cookie Law, que é uma lei que trata bem especificamente sobre cookies. Depois, em 2009, a EPR, 2018, a GDPR e a LGPD. Não são só essas duas leis, né? Se a gente vai olhar aqui, que no mundo existem diversas leis de proteção de dados espalhadas pelos países, inclusive, mas a que é mais antiga e a que é mais, vamos dizer assim, copiada, entre aspas, é a GDPR, que é a europeia. Então, pode-se dizer que tudo que surge lá acaba sendo importado para as outras leis, né? Por exemplo, a gente está falando sobre cookies. Existia uma previsão de extinção dos cookies, né, através de um consenso das grandes empresas de mídia social e internet, como o Google, por exemplo, seria para o início de 2022 essa extinção. Só que o Google já disse isso, essa notícia na Forbes, que vai mover essa extinção para o final de 2023. Então, cookie, a gente vai ficar muito tempo ainda ouvindo falar sobre cookies terceiros, né? Os cookies de primeira pessoa não vão ser eliminados, porque são aqueles cookies necessários, né? E, assim, o que a gente sugere como boa prática para consentimento? Porque tem dois tipos de gestão: consentimento, gestão de consentimento e gestão de cookies, né? A gestão de consentimento seria assim: você tem determinados cookies que são lançados através daquela página, e aí você oferece para o usuário a opção dele selecionar quais cookies que ele quer, quais que ele não quer, né?
Então, aqui nesse exemplo, a gente vê dividido em categorias ou serviços. No caso de categorias, você vê categoria funcional, marketing, e aí tem de seção, enfim, isso aqui o usuário vai poder selecionar que tipo de categoria nesse caso. E tem os cookies de serviços, que são mais técnicos, né? O Google Forms, Web Fonts, e por aí vai. Claro que quando você fala em Google Forms, o Google Forms não lança um cookie, lança diversos cookies. Às vezes um ou mais cookies. Então, se você quiser ver os detalhes desse cookie, algumas ferramentas também permitem que você selecione quais cookies exatamente você quer aceitar ou não, né? Isso não é para todo mundo, é para quem tem mais conhecimento, mas é por isso que existe essa opção de mostrar mais genericamente esses cookies. A gestão de cookies, né? Aí nós temos uma ferramenta, a LGPD Manager, que é uma ferramenta que faz uma busca por cookies no site do cliente, da Mobi. Então, ele pesquisa dentro de determinadas URLs, mais especificamente as URIs, né, que são os documentos, e essa pesquisa é feita, levantada, quais são os cookies que estão sendo lançados através daquela URI, e a partir daí nós juntamos uma base de dados, fazemos um match com uma base de cookies mais conhecidos, e com isso nós temos uma informação sobre que tipo de cookie é aquele, o que ele faz, qual é o período de retenção normal dele, enfim, para o gestor do site, o gestor da empresa, da área tecnológica, consiga ter uma noção melhor sobre quais tipos de cookie a empresa está lançando, porque, afinal de contas, está saindo do servidor da empresa. Então, isso está indo para a máquina do cliente, do visitante. Então, isso é interessante a empresa saber o que está sendo lançado ali, né? Se, de repente, existe um plugin, alguma coisa que foi colocada ali inadvertidamente, ou até advertidamente, para fazer rastreio, o gestor de cookie vai saber, vai ter uma ideia, pelo menos, do que está acontecendo ali. E essa pesquisa de cookies gera um relatório. Esse relatório de cookies, ele diz quais são os cookies, nome do cookie, e uma descrição do que ele faz, porque foi como eu falei, faz um cruzamento com uma base de dados de cookies conhecidos que nós temos, e com isso devolve para o gestor a opção de manter aquele cookie ou não, se for viável tecnicamente, obviamente. E também mostra a política daquele cookie, a política original do cookie. Porque muitas vezes a gente define uma política, coloca no site, só que a política original daquela ferramenta que nós estamos utilizando não é muito adequada à nossa. Então é sempre bom dar uma olhadinha para que a gente consiga fazer um paralelo entre as duas políticas e não caia, de repente, num problema aí. Isso aqui seria um dashboard que existe na nossa ferramenta, no LGPD Manager. Esse dashboard ele faz a análise dos cookies. Aqui está borrado o nome dos domínios dos clientes, né? Mas, assim, esse dashboard, infelizmente, o dinâmico eu não posso mostrar agora, nesse momento não teria nem tempo hábil, porque realmente ele é um dashboard bem completo, você consegue fazer drill down em determinados cookies, em determinadas informações, e com isso você consegue multiplicar a análise, né? Melhorar o padrão de análise. E com essa ferramenta, o gestor consegue acompanhar todos os cookies que estão sendo lançados através daquele site, aqueles documentos que foram cadastrados ali no ambiente, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição também. E bom dia para vocês e tudo de bom, pessoal. Obrigado. Agora a gente pode dar seguimento com o Fernando. Olá, pessoal. Eu vou ligar aqui eu vou projetar aqui a minha apresentação. Eu acho que esse é o desktop do Cristiano. Opa, para. Bom, pessoal, acho que vocês já estão vendo, né, minha apresentação. Bom dia a todos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns pontos que são mais ligados à tecnologia da informação e que são pontos de atenção também, né? Quando nós falamos em marketing digital, e até eu fiz uma pesquisa aí no LinkedIn, né, e fiquei bem impressionado, né, como que se está tratando
o marketing digital, não só, né, nas empresas B2C, mas também nas empresas B2B, também no governo, e acaba que esse é um aspecto importante, porque você começa a fazer o relacionamento com os seus clientes, né? Então, obviamente, existe um fluxo do cliente, né? Você tem os vários momentos, ou seja, mesmo antes dele ser cliente, e nós fazemos a divisão na LGPD, que é o pré-contrato, ou seja, aquele que não tem um contrato seu, porque quando ele tem um contrato, ele está dentro do seu CRM, ele já comprou, ele está fazendo um trabalho de manutenção, ele já se cadastrou, eu não vou dizer que é mais fácil, mas você tem um controle maior. Quando ele é um lead ainda, né, ou seja, ele mal sabe que você está monitorando ele, talvez ele possa até ter dado um consentimento, não necessariamente o comprador, né, sabe quantos sistemas existem na retaguarda para monitorar os dados dele. Então, se você falou, eu tenho interesse em ir num show qualquer. Então, se eu vou naquele show, se eu tenho interesse em ir naquele show, eu vi um anúncio, cliquei nele e falei, quando confirmar o show, você me avisa. Ou seja, aquele e-mail, né, ele é tratado por diversos sistemas na retaguarda, tenta se cruzar uma série de dados, né, que o pessoal de marketing digital conhece bem. Então, nós temos uma visão que cada um dos nossos clientes, e hoje o nosso relacionamento principalmente com o varejo, né, ele é um relacionamento muito próximo, praticamente todo terminal de caixa, né, ele pede o seu CPF, a título de dar desconto. Os mercados, né, os supermercados, praticamente todos eles têm descontos específicos quando você fornece o CPF. E acontece que muitas das estruturas de marketing digital, elas não são estruturas, elas são estruturas que pegam o monitoramento e sabem mais da gente do que a gente. Eu não tenho dúvida, por exemplo, o grau de informações, por exemplo, que o supermercado que eu vou, na maioria das vezes, ele tem de mim, tá? Então, o ponto é esse, ou seja, quando você olha cada pessoa, cada cliente, cada prospect, você com certeza precisa estar bastante atento para saber se cada um deles, qual é o seu grau de relação com cada um deles. Bom, então, como que você junta, né, essa... Não, desculpa, pessoal, que minha filhinha veio aqui me cobrar que eu dei bom dia para ela. Então, o que ocorre, né? Quando... Você não pode me dar beijo, porque você pega. Tá bom. Filhinha, eu estou dando uma apresentação aqui. Então, tchau. Beijo. Bom, pessoal, então o DPO, né, dentro do projeto de LGPD, ele tem um painel de controle dele, né? Quais são os sistemas, quais são os processos, o que entrou, quais são os incidentes, os processos de privacy by design, tudo isso aí, o DPO, de uma forma mais ou menos automatizada, ele vai ter. Agora, um ponto, né, que até nos motivou a fazer essa live, né, a Isabela é nossa líder nesse assunto, é que também, né, dependendo do negócio, né, é óbvio, por exemplo, se você é uma mineradora, você não vai ter tanta demanda de marketing digital, né? Ou seja, a maioria dos seus clientes ficam no exterior, você tem uma concentração muito grande nos seus clientes, você tem algum cadastro das pessoas que fazem compra de você, mas é muito pouco, é num sistema bem específico. Normalmente você faz comunicação institucional e o seu negócio é procurar uma jazida, cavar um buraco, explodir, peneirar, botar dentro de um vagão, mandar para o porto e exportar. Esse é o seu business, não tem muita relação. Mas se você é um aplicativo para pedir comida, ou seja, 100% do seu negócio está ligado com tratamento de dados pessoais. Então, esses pontos são realmente essenciais para que a gente possa entender, né, o quanto que você tem que ter de sofisticação no atendimento à LGPD. Então, um ponto que a gente tem visto com vários clientes, o surpreendente é que também os clientes B2B têm uma demanda muito grande disso, é que você precisa realmente, nós chamamos essa ciência, entre aspas, tá? Não é de LGPD aplicada ao marketing pessoal, é LGPD aplicada à gestão de titulares, ou seja, você vai estar fazendo gestão de titulares e como que você faz? Qual é o perfil? Uma área de RH, uma área de marketing, né? Ela é um microcosmos da LGPD corporativa. E nem sempre ela é tratada dessa forma, ou seja, você precisa identificar quais são os processos, mas não é um processo de negócio. Quer ver, pessoal, eu tenho aqui um BPMN que a área de auditoria fez.
Não é isso que você quer saber qual é o fluxo de dados que existe, aonde que as informações são guardadas, qual informação que você já deveria ter descartado e você ainda mantém. Então, tudo isso aí não é um processo ultra complexo, inclusive porque as pessoas da área de comunicação, de marketing, de CRM, de negócios, conhecem esses processos. Então, essencialmente, você precisa formalizar esses processos e ter os seus inventários, ter os seus cadastros, tá? O que você precisa, quais são as ações que você precisa fazer, quais são os fornecedores. O Cristiano acabou de falar sobre cookie. Às vezes você tem diversos sites, né, e landing pages que podem até ser feitas, né, por fornecedores, por agências diferentes, e você não tem nem controle em cima do cookie que foi feito ali. E, na verdade, você teria que ter o controle, inclusive que o cookie é um processo um pouco ingrato de se tratar, né? Que o cookie, na verdade, ele registra o browser, né? Não registra a pessoa, registra a ligação com o IP. Não necessariamente você sabe quem que está naquele computador e quem que deu o consentimento, ou seja, o consentimento, se alguém permite, se, por exemplo, a minha filhinha que veio aqui, ela sentar no meu computador, abrir uma tela, tiver um cookie e ela clicar no consentimento, quem que deu o consentimento? Fui eu ou foi ela? Então, existem algumas complexidades dentro desse processo e um ponto que eu acho, às vezes a pessoa fala, qual ferramenta você acha que eu deveria usar? Eu falei, cara, depende da sua necessidade de negócio. O seu ambiente é bem comportado, é bem definido, é documentado, os processos estão funcionando bem. Você tem um CRM, porque tem gente que tem um monte de CRM, ainda tem um monte de planilha, e ainda tem um monte de representante comercial espalhado, e troca dado o tempo todo com ele. O sujeito compra lá no representante comercial, depois a manutenção é feita pela própria organização. Então, ter esses inventários, tá? Quais são os sistemas que eu tenho, como que é no Facebook, como é que é o registro no Facebook, se eu estou usando 2 fatores de autenticação no Instagram, o LinkedIn, como que funciona, eu uso o LinkedIn para marketing e para RH. Todos esses processos precisam estar na sua mão, tá? Pessoal, a minha apresentação é a última, tá? Se vocês tiverem perguntas para qualquer um de nós aqui, podem encaminhar pelo chat, tá? E nós vamos trabalhar com equipes multidisciplinares, né? E, obviamente, existe aqui uma área que é comercial e marketing, que, dependendo do seu negócio, ela pode ser a principal empresa, a principal área do LGPD, né? Tem empresas, por exemplo, que ela tem um volume pequeno de pessoas, mas tem um volume gigante de leads, de dados que ela está administrando pela área comercial e pela área de marketing, né? Você pega startups aí, por exemplo, que fazem diversos serviços, que isso aí é muito comum. Então, acaba que, às vezes, até uma alternativa para quem não começou hoje, eu tenho olhado muito isso, tá? Se a organização não começou, aí eu falo o seguinte, cara, será que dá para você, já que você não começou, ao invés de fazer em toda a organização, começa rapidinho na área que é mais relevante, seja RH, seja marketing, seja logística, e você faz um processo completo ali. Isso é uma coisa que tem andado muito bem, tá? Se você tem uma área de marketing que você está preocupado com isso, porque, obviamente, o seu negócio depende daquilo ali. Um ponto que a gente vê muito nos nossos clientes, né, é o caso de bases legadas, né, bases que existem há muito tempo, muitas delas tratadas por planilha, tratadas por sistema antigo, que não tem um rastreamento de como que é o relacionamento de cada uma daquelas pessoas com você. Nós, no nosso caso, né, usamos a ferramenta até brasileira, a RD Station, e nós temos os contatos nossos com os nossos leads, sei lá, de 10 anos atrás, que a pessoa assistiu uma live nossa naquela época. Isso ajuda você a fazer a relação de legítimo interesse. Então, tem um ponto bem importante, né, que todos esses dados, eu falei para vocês, tem que ter um inventário, né? Banco de dados, documento em papel, ainda tem muita gente que tem dados de clientes em fichas, a LGPD também se aplica naquilo ali, em ficha em papel. Dados em planilha, ou seja, o importante é fazer negócio, ou seja, ficar criticando o sujeito que trabalha em planilha, mas ele vende pra caramba. O outro usa um sistema quântico de CRM, mas não vende nada. Quem que está performando melhor? Então, o ponto que é importante é que você precisa pegar essas bases de dados ou conjuntos de dados e fazer uma boa classificação e uma boa segurança, ou seja, isso aí realmente precisa estar bem protegido, né? Porque, inclusive, quando você fala em LGPD, é muito comum as pessoas falarem em vazamento de dados. O problema, inclusive, vazamento de dados não é o maior problema. Você tem um problema do processo, você tem o problema do ransomware, que o ransomware não é vazamento. O cara vai lá, deixa o dado lá, só que ele criptografa. E também você tem o desafio
de manter os dados, né? Você tem os dados em papel em determinado lugar, pegou fogo, isso também é um problema de LGPD, também está dentro da LGPD esse desafio. Então, você tem várias hipóteses de tratamento, né? E eu diria que tem 3 hipóteses, como a Bela falou. O consentimento é o filé mignon, tá? É a melhor das hipóteses, porque caso você consiga, porque às vezes eu tenho uma base de 100 mil, mas eu só tenho consentimento de 1.000. O que eu faço com os outros 99 mil? É esse tipo de discussão que você tem que ter. É esse tipo de ação que o DPO precisa resolver o problema. Não adianta o DPO ser o cara do não. Ser o cara do não é muito fácil. Tudo que chegar na minha mesa eu vou falar que não. Chegou um Teams, eu falo que não. Eu vou virar o Dr. No. É importante realmente que você fale o como. E o problema é esse. Não é como que eu consigo consentimento. É como que eu consigo continuar o meu trabalho, que eu tenho 100 mil pessoas dentro de uma base, só 1.000 me deram consentimento, o que eu faço com os 99 mil? E daí você tem diversas variações, né, do que você vai discutir. E você pode chegar a diferentes, ou seja, junta o jurídico, junta o seu fornecedor, junta o DPO, junta o pessoal de TI para pensar nesse ponto. Um caminho, né, que eu acho que é um caminho relevante é exatamente o caminho do legítimo interesse. E aí eu gosto muito, né, do ICO, eles são a agência reguladora que trata dados pessoais na Inglaterra, né? E ele tem um conceito, ele usa um conceito, implementa, não sei se foi ele que inventou, mas eu acho que ele implementa muito bem, que ele faz um teste de legítimo interesse. Porque o ponto é o seguinte, você vai precisar prestar contas. Essa questão de base legada, ela é um desafio clássico, e é um desafio que não tem definições, você não vai ter regra, porque é o problema seu. Como que você fez, como é que você guardou, qual a atividade que você fez. Então, eu posso encaminhar uma comunicação para essa pessoa, não posso. Se eu conseguir o WhatsApp dela, outro ponto, compra de base. Ou seja, quantas empresas, né, compraram várias bases? E como é que eu faço isso aí? Eu escutei outro dia, ontem, até num debate que eu estava participando, um consultor lá falou, olha, o cliente meu, o presidente chegou e falou, está proibido a partir de agora comprar base. Por quê? Porque até aquele momento ele comprava base para fazer leads, né? Então, esse modelo do LIA, né, ele tem o teste de propósito, o teste de necessidade e o teste de equidade e proporcionalidade. Tá? Eles chamam de balancing, eu traduzi aqui para equidade e proporcionalidade. Então, você precisa avaliar isso. Qual é o seu propósito para aquele tratamento de dados? Qual é a sua necessidade? E como é que é o balanceamento entre o titular e o controlador dentro desse processo? Então, eu peguei lá no site, tá? Esse aqui eu peguei lá no site do ICO, é o documento público, e eu traduzi no Google Translator aqui para não ter problemas de interpretação. Então, as perguntas ali, ó, o termo processar é tratar, tá? O termo processar que a GDPR usa deve ser traduzido para tratamento. Então, aí vem a pergunta, por que você quer processar esses dados? Faz um exercício. Pega lá, olha, tem uma base de 100 mil, 1.000 estão com consentimento, o que eu faço com o restante? Faz um teste do LIA. Será que você consegue encaixar aquilo ali dentro do LIA? Algum terceiro se beneficia do processamento? Qual a importância, né? E os benefícios que você achou? A pessoa tem um benefício, você consegue fazer um canal. E uma linha bem interessante agora, né, que eu vejo que vários clientes nossos não adotavam e têm pensado nisso, que é exatamente trabalhar com conteúdo. Ou seja, eu vendo um produto industrial X. Pô, mas você tem conteúdo pra caramba aí, cara, que você pode jogar, pode compartilhar, pode mandar para essas pessoas e fortalecer o seu relacionamento e obter até um consentimento para fazer a abordagem comercial. Às vezes você consegue um resultado interessante. Muitas vezes você sobe a publicidade em redes sociais, né, para você conseguir obter uma série de consentimentos. Então, uma coisa é certa, com certeza você vai ter que fazer campanhas, né, de diferentes maneiras para tornar aquela base legal dentro da LGPD. Então, alguns casos típicos, né? Bases legadas, a integração com redes sociais, ou seja, tem sistemas maravilhosos. Vão lá nos seus visitantes vão em quem curte, né, nos seus curtidores lá, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, do Twitter, e traz esses caras todos para dentro de casa. Aí tem um conceito do enriquecimento da base. Agora eu vou cruzar os dados. Porque, por exemplo, eu posso acessar o ambiente de vocês no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e acessar o site de vocês e vocês acharem que são 5 pessoas. Não vão saber que é o Fernando que está entrando dentro de cada uma daquelas ferramentas, tá? Principalmente se eu entrar em
em equipamentos diferentes. Aí eu ainda mando um e-mail, ou seja, tem um 6º registro meu que não necessariamente... Então, às vezes, eu ligo para você falando de um produto, mando uma mensagem pelo Facebook, você vai achar que são 6 leads diferentes e, na verdade, é uma pessoa só. Então, essa questão da integração com redes sociais também demanda estudo, demanda pesquisa. Você manter históricos de relacionamento, tá, com aquela pessoa, inclusive porque se você for cobrado, você tem esse histórico, você se legitima, por exemplo, essas nossas lives, nós mandamos vários convites para as pessoas, a gente se preocupa com a hipótese de tratamento. Então, chegou uma pessoa que reclamou porque falou que recebeu e nunca tinha se relacionado com a gente. Porque realmente não era verdade. Ou alguém usa o e-mail dessa pessoa, ou essa pessoa já mandou e-mail para a gente, trocou dados, já curtiu publicação nossa. Ou seja, esse ponto é importante a gente ter um controle, né? A extração, né, e o fluxo informal de dados pessoais, da onde que você coleta, ou seja, registrar a coleta é essencial. Eu coleto numa feira, eu coleto num webinar, eu coleto num congresso. Não, eu tenho gente que faz cadastro no shopping center, tipo, muito comum em imobiliárias, né? Uso de Business Intelligence, porque aí você vai aplicar anonimização, então você precisa saber quem é aquela pessoa, ou precisa saber o perfil, ou precisa saber que X pessoas estão no Rio de Janeiro, X pessoas estão em São Paulo, X pessoas estão em Belo Horizonte. Os litígios aditivados pela LGPD, ou seja, as ações de direito do consumidor, né, eles estão fortemente aditivados pela LGPD. Alguém vai reclamar do direito do consumidor e falar, além disso, essa empresa não trata bem meu dado pessoal, ou seja, ele começa a misturar, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer bastante. O WhatsApp, eu vi que tem uma pergunta, vamos direcionar para ela, e a própria autenticação, para você saber quem é aquela pessoa de verdade, né? Só voltando aqui um pouquinho, já estou terminando, quando fala em consentimento, se tem consentimento do tipo anônimo, você não sabe, a pessoa consentiu, boa parte dos consentimentos de cookies são assim, está todo mundo preocupado com o consentimento de cookie, mas você não sabe se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. O declarado, que a pessoa declara, então, sei lá, eu posso chegar, entrar, fazer um cadastro lá no site do Wall Street Journal e falar, qual é o seu nome? Isabela. Eu posso escrever aqui, ou seja, vai ter lá um consentimento como se fosse da Isabela. Mas ele pode fazer autenticação, legal. Aí vem o próximo passo, que é exatamente o consentimento autenticado. Então, é importante pensar nesse tipo, que nem sempre é a questão de botar um checkbox em uma tela. Existem alguns pontos, tá, que são a avaliação do direito do titular, porque o que ocorre? Essa pessoa que você está fazendo todo esse trabalho vai chegar uma hora que vai exercer o direito do titular. Ele vai perguntar, e vai cair no teu colo, porque ele é um lead seu. Tá? Vem cá, qual o dado que você tem? O que você faz com o meu dado? Com quem você compartilhou? Tudo isso está lá no artigo 18 da LGPD. Então, um ponto que você pode fazer, porque pode acontecer o seguinte, eu chego lá e falo, eu queria exercer o meu direito de titular. Sim, senhor, qual é o seu nome? Eu falo Gilberto. Meu nome não é Gilberto, é Fernando. Aí, imagina, a empresa de vocês vai lá e me manda os dados do Gilberto. Ou seja, é um golpe possível dentro desse processo. Como que poderia fazer ou minimizar? Exatamente fazendo uma autenticação. Para concluir, o que é importante? Ter um inventário, saber quem são os fornecedores, quais são os seus sistemas, quais são os fluxos que você tem. 2, manter o fluxo, né? Desenhar o fluxo dos dados pessoais. Onde são as entradas, como que você trata, como que você trata o dado pessoal, tá? Um fluxo de dado pessoal não necessariamente é um desenho do processo de negócio. É como que circulam os dados pessoais. E aí você tem que fazer um trabalho importante, que é a chamada minimização. Como que é a avaliação de risco? Você precisa avaliar os riscos. Então, é o que eu falo, você não vai trabalhar com risco zero. Então, chega a determinado momento, você tem que tomar algumas decisões, principalmente no que se refere à hipótese de tratamento. E você tem que avaliar, ou seja, é um risco que você vai falar, eu vou assumir esse risco, chama-se tomar o risco, eu vou tomar esse risco para mim. As políticas e atestações, ou seja, é bem importante você estar bem protegido, né, com boas políticas, gestão de consentimento, e o marketing digital precisa ter a sua política de segurança do marketing digital. Tá? Se você não tem o registro de quais são as pessoas que têm acesso à administração corporativa do Facebook, do Instagram, do Twitter, como a Bela falou, começa a se preocupar. Se essas pessoas não usam, no mínimo, 2 fatores de autenticação, também começa a se autenticar. Em termos de visão de segurança e de proteção, as redes sociais elas são um pouco frágeis. Tá? Não que você vai invadir, mas que você pode ter um problema de violação de dados, exatamente porque elas não foram feitas para o mundo corporativo fazer o tratamento.
então você pode ter alguns problemas no que se refere ao acesso. É o que a Bela falou. Às vezes você tem várias pessoas administrando e publicando no Facebook. Ou várias pessoas, alguns sistemas que saíram agora, que várias pessoas falam pela empresa no mesmo número do WhatsApp. Então, é importante você ter um bom desenho de LGPD nesses casos. Então, vou passar para a Bela aqui. E aí, Bela, eu vi que você já está vendo as perguntas. E aí você começa a conduzir, eu fico à disposição. Beleza. Seguindo a ordem aqui, que foram enviadas as perguntas, teve uma pergunta sobre o pixel do Facebook. E aí, Cristiano, se puder responder, né, na hora de configurar, ele disponibiliza uma série de campos que coletam dados pessoais, como isso é tratado pela LGPD. O aceite dos cookies valida isso? Então, isso foi uma forma que o Facebook encontrou de fugir dos cookies, né? Como os cookies já vinham sendo escorados, cercados por todos os lados, o Facebook criou essa tecnologia de pixel, né, para poder terceirizar mesmo essa responsabilidade pelo armazenamento da informação. O que eles fazem? Eles fazem um cruzamento do pixel, que é uma tagzinha que vai no HTML, que o próprio o dono do site coloca lá, e para colocar ele passa por uma sequência de aprovações, né, de formulários que ele vai preenchendo, e ele coloca aquela tag lá. De uma forma ou de outra, essa tag do Facebook, que o Facebook coleta, está num site de terceiro, está no site da pessoa que colocou a tag, entendeu? Então não é bem uma coisa do Facebook. Isso não é coberto pelo consentimento de cookie, não. O cookie, ele apesar de ser uma ferramenta que vai ser lançada no browser do visitante, o dono do site, o dono do servidor e daquele serviço que está prestando a informação é que vai regular o cookie que ele vai colocar lá. E se ele utilizar um cookie do Facebook, que na verdade vai acabar sendo restrito, né, vai acabar sendo eliminado mais cedo ou mais tarde, aí nesse caso sim, ele coloca o consentimento. Fora isso, ele vai, por exemplo, no caso utilizando chat ou blog, o Facebook, ferramenta de comentários e tudo mais, isso aí é interessante ele colocar, porque isso tem como o Facebook rastrear a visitação. Mas fora isso, não, a Pixel não, infelizmente, não tem como controlar via consentimento. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que pode ser direcionada para o doutor Gilberto, que gostaria de saber se é preciso assinar termos de consentimento para fazer matérias com teor jornalístico. Repost de clientes fere as orientações da LGPD? Essa pergunta é muito pertinente, porque a lei diz no artigo 4º que ela não alcança tratamento de dados para fins exclusivamente jornalísticos. Então, a primeira leitura é de que matérias jornalísticas estão fora do alcance da LGPD, portanto, não é preciso pedir consentimento nenhum, né? Mas o perigo mora no advérbio, exclusivamente jornalísticos, né? Fernando mostrou aqui alguns slides sobre o ICO. O ICO é o órgão de interpretação do GDPR para o Reino Unido, é super categorizado. Ele tem uma cartilha específica sobre como lidar com proteção de dados pessoais no jornalismo. Eu fiz uma vez um workshop na ABI, né? E esse é um assunto bastante extenso, mas resumindo bastante, se eu vou fazer uma matéria jornalística e eu cito apenas pessoas, dados pessoais, que são públicos, são de interesse público, eu não tenho que pedir consentimento. Mas se eu for citar, assim, pessoas que não são celebridades, que não são pessoas famosas, e não teriam, assim, um interesse público, assim, ostensivo de que elas fossem citadas, nesse caso, eu tenho que pedir consentimento. Então, é um critério de razoabilidade, conforme os dados pessoais que eu vou citar têm um interesse público, assim, evidente, ou se não tem um interesse tão necessário, tão evidente assim. Esse é o critério básico. Obrigada. Aí a próxima pergunta, acho que o Fernando até respondeu agora na fala dele, mas se quiser complementar, né? No caso de e-mail marketing, bastaria enviar o e-mail e dar a opção do cliente de dizer que não deseja mais receber o conteúdo? Nesse caso, partindo da opção do legítimo interesse. Não seguir, se não tiver como seguir nessa linha, como poderíamos fazer isso? Enviar uma campanha de LGPD?
Aí, Bela, eu peço até depois você falar um pouquinho na prática, porque eu acho o seguinte, eu acho que a organização ela precisa gerenciar risco. É aquela história, se vai falar não para tudo, você com certeza vai prejudicar o seu negócio. Então, você primeiro dividir quais são os tipos, né, das bases que você tem. E com certeza todo mundo que demanda esse tipo de ação, ele tem lá um monte de gente, vamos supor, um e-mail marketing. Eu tenho aqui 100 mil e-mails. Qual é a classificação de cada um? Infelizmente, a maior parte está desorganizado. Ele não trabalha com consenso, conceito, e não tem nem histórico, tá, do que já foi mandado para aquela pessoa. Não usa isso dentro de um ambiente CRM. Quando se fala em legítimo interesse, eu recomendo você fazer aquele teste do LIA. Lá no site do ICO, ele tem lá a sequência do que deve ser feito. Você pode também falar com o nosso time, a gente também tem trabalhado em cima disso, exatamente para você falar, olha, primeiro, você inventaria quais são os sistemas, quais são as bases, como que é feito, como que foi coletado, quais são os fornecedores, porque tem casos e casos. Então, legal, eu vou mandar uma pesquisa pelo MailChimp. Pronto, você já tem mais um elemento dentro do seu caso para que você possa tratar, que é exatamente o MailChimp, que é um sistema maravilhoso. Mas quando você vai tratar, mas o MailChimp já tem uma política de dados pessoais. Tem e é boa, mas não significa que se você pegar os seus dados e colocar lá, você está legal. Então, inventariar e entender esse processo e fazer uma análise qualitativa com o LIA é realmente um ponto bem, bem relevante. Então, dentro desse caminho, ou seja, uma campanha de consulta é um bom passo. Fragmentação e saber qual é o caso de cada conjunto de base. E também saber que vai chegar um momento que você vai tomar risco, ou seja, isso faz parte do negócio. Eu reforço essas recomendações, né? E aí, lembrando que que lá atrás, né, quando eu falei que a base do consentimento é a base filé mignon, porque o legítimo interesse é um critério que é subjetivo. Então, né, a evidência tem que estar ali à mão para, numa possível auditoria, ter uma evidência, né, que comprove, né, ter a aplicação do teste, né, e ter ali evidências que de fato consigam mostrar que é o legítimo interesse, diferente, por exemplo, de uma base contratual ou de uma base que deu consentimento, que esse acordo já está mais explícito, né? Então, mas acho que é isso. Bom, e aí... Deixa eu só completar uma coisa, talvez até o doutor Gilberto pudesse falar um pouquinho, que o consentimento ele é específico, né? Ou seja, não é uma licença para matar. O consentimento é dentro do escopo que foi divulgado. Acho que esse ponto aí aumenta um pouquinho a complexidade do que a gente falou agora, porque quem tem muitos produtos, às vezes fala, tem uma linha de produtos aqui, que tem uma linha de caminhonete, que, mas se eu for vender carro esportivo, aquele consentimento vale? Depende de como que foi feito, qual é o contrato. Então, isso aí exige muita atenção, né? Esse ponto, doutor Gilberto, acho que tem um ponto, até juntando com a próxima pergunta, com relação ao canal do WhatsApp, porque tem aquela história do meio e da mensagem, só que agora também tem o contexto da comunicação, né? Ou seja, você pode pegar uma mensagem, ou seja, um consentimento feito pelo Facebook, permite que você mande o WhatsApp para ele. Mas como é que você descobriu o número? LinkedIn, por exemplo, muita gente tem o número do WhatsApp no LinkedIn. Você pode mandar uma mensagem do WhatsApp, pode mandar um e-mail para aquele canal que você usou, o consentimento foi para a rede social e foi para outros canais também. Eu acho que esse ponto também traz um complicador aí e ratifica a necessidade de você fazer um estudo realmente profundo em cada caso, né? Fernanda, é isso mesmo. Eu acho que desde Marshall, McLuhan, meio e mensagem estão interligados, né? Então, consentimento tem que estar ligado com meio e mensagem dessa forma interligada. Quando a lei foi aprovada, havia uma discussão sobre se o consentimento poderia ser implícito ou não. E o legislador disse, não pode ser implícito, tem que ser explícito e específico. O que significa específico versus genérico? Significa que eu posso, eventualmente, especificar uma categoria bem especificada. Não preciso dizer o nome de qual empresa, qual parceiro, qual pessoa, etc. Mas eu tenho que definir um perfil muito bem especificado, senão o consentimento é considerado absolutamente inexistente. E aí, dando seguimento até para essa pergunta do WhatsApp mais específica, né? Claro, vai depender aí, o WhatsApp, existem diversos processos, diversos fluxos, diversas possibilidades de utilização. A recomendação mais, assim, genérica e que eu acho que é mais básica é o uso do WhatsApp Business,
né? Então, ter ali o histórico de relacionamento através dessa ferramenta business, né? Com um caráter corporativo. E aí tem isso, né, na relação comercial, mas também tem muito caso, né, de clientes nossos que falam a utilização do canal, né, do mensageiro instantâneo como um canal entre colaboradores ou entre que existe troca de dados pessoais entre pessoas do time, ou então um canal de informação, né, quase que como um canal de comunicação interna. E aí vale incluir, né, esse canal como canal oficial de comunicação interna, se for o caso, né, de ter grupos, etc. E optar por exemplo, ao invés de ter grupos, né, se for possível, utilizar a lista de transmissão, que aí o usuário ele vai ter que o receptor ele vai ter que salvar o número do emissor para fazer parte dessa lista. E aí, quando ele faz essa ação, né, de salvar esse número, isso já pode ser uma evidência de que ele tem interesse em fazer parte daquele grupo, lembrando que ele vai ter a possibilidade ali de solicitar o descadastro. Ou também, se for realmente necessário o espaço de fórum, né, de grupo, de troca de mensagem realmente, ao invés de inserir todos os usuários, pegar todos os números e colocar lá dentro de um grupo, optar, por exemplo, pela adesão voluntária com um link. Então, disponibilizar um link e aí, de novo, o titular, ele clicou ali, ele realizou uma ação que também já pode ser uma evidência de que ele desejou fazer parte, né? Voluntariamente desejou estar ali naquele fórum. Isabela, posso voltar um pouquinho na pergunta do Fernando? Já teve caso concreto de administrador de grupo do WhatsApp ser punido, porque não definiu política, quem podia, quem devia, etc. Então, deixar claro no WhatsApp assim, quais são as regras da política de participação naquele canal. O Cristiano levantou a mão. Fala, Cristiano. Opa. Não, só voltando àquela pergunta quanto aos cookies, né, do Facebook. O Facebook ele tem uma API para pessoa, para opt-in e opt-out de consentimento, tanto para cookie quanto para pixel. Então, eu recomendo assim, ao invés de simplesmente desenvolver um painel de consentimento no site, procure essa API do Facebook para poder habilitar e desabilitar o consentimento de cookies ou de pixels dentro do Facebook, porque aí você fica resguardado. Simplesmente aceitando ou definindo sim ou não dentro do próprio site, isso não está de acordo com o que a GDPR, por exemplo, define. Então, é importante fazer com que o Facebook deixe registrado lá dentro também. Isso só se consegue utilizando a API do Facebook. É isso que eu queria falar. Legal. A gente, na verdade, até chegamos aí no nosso limite de tempo, então, se cada um puder, né, dar uma rodada aí conclusiva e a gente se despede. Lembrando que esse evento está sendo gravado, né, e depois vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da Módulo. Eu destacaria os templates da solução da Módulo. Eles são assim, uma forma documental de você se proteger. Sempre que você tem uma base legal de cumprimento de contrato, esses contratos são mão na roda, porque ali é que você não precisa, na maior parte das vezes, ter que pedir consentimento, etc. Obrigado. Bom, pessoal, para fechar, vocês contem conosco, tá? Nós temos participado aí de diversas situações completamente diferentes, tá? De casos, inclusive, que envolvem saúde, Covid, dentro da questão de tratamento de dados pessoais. Uma coisa que vai ocorrer realmente é que muita situação nova vai surgir. É essencial a gente poder tratar com essa situação nova, porque são muitos canais, praticamente cada cliente, cada lead, ele é um caso, pode surgir um canal de uma hora para outra, pode ser que a sua estratégia, de uma hora para outra, migre para você ir lá para o TikTok ou para patrocinar um evento esportivo qualquer. Então, é importante estar preparado também para essas mudanças e para essas novidades. Tá? Então, acho que a gente consegue ajudar. E o doutor Gilberto deu um alerta bem grande, que é esse ponto de você ter as políticas, de ter o processo todo preparado, organizado, na sua mão, ou seja, domine esse problema de LGPD no marketing digital, porque ele torna-se essencial, e eu gosto sempre de olhar não pela ameaça, mas pela oportunidade.
às vezes você tem uma oportunidade forte de criar uma estratégia e passar até na frente do seu concorrente, porque você achou uma maneira de ter uma abordagem de mercado mais eficaz dentro da legalidade, e isso realmente é desenhado analisando as situações, como que você quer, o timing, de quanto tempo você faz contato com aquele cliente, e isso eu acho que permite realmente um processo bem interessante. Ok? Então é isso, pessoal. Para passar a palavra aí, nós estamos nas palavras finais, né? Passar aí para o Cristiano fazer a conclusão, aí ele passa para o próximo. Opa, então, basicamente é isso, pessoal. Tendo o aceite, né, do cliente, tá tudo bem. O negócio é ter isso, ser bem transparente. O segredo é transparência, né? Então, transparência, ninguém vai ter problema. É isso. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar no chat aí. Eu estou disposto a responder qualquer dúvida de quem quiser, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Boa tarde. A gente está disponibilizando aí no chat o link para solicitar a demonstração, entrar em contato com os nossos especialistas para a gente entrar mais em detalhes da solução. E é isso. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença.